Imagine duas pessoas. Uma trabalha 40 anos da vida, a outra faz o dinheiro trabalhar por ela. No final da jornada, a diferença entre elas pode ser gigantesca. Mas por quê? Será apenas disciplina? Ou existe algo no sistema econômico moderno que favorece alguns e dificulta a vida da maioria? Hoje vamos investigar uma pergunta que incomoda milhões de pessoas. O sistema foi criado para enriquecer você ou para mantê-lo correndo atrás do dinheiro para sempre? A maioria das pessoas passa mais de uma década estudando. Aprendemos matemática, geografia, química e história. Mas quase ninguém aprende. Investimentos, juros compostos, inflação, criação de patrimônio, independência financeira. A pergunta é simples: como algo tão importante para a vida adulta recebe tão pouca atenção? Alguns acreditam que isso acontece porque o sistema educacional foi criado durante a Revolução Industrial. Seu objetivo principal não era formar investidores, era formar trabalhadores. Antigamente, guardar dinheiro parecia suficiente, hoje não, porque existe algo invisível chamado inflação. Enquanto você trabalha, alimentos sobem, imóveis sobem, energia sobe, serviços sobem. Seu dinheiro parado frequentemente perde poder de compra. É como correr em uma esteira, você se esforça, mas nem sempre avança. Cartões, financiamentos, empréstimos, parcelamentos, tudo parece acessível, mas existe uma diferença enorme entre comprar algo e comprar algo pagando juros. Muitas pessoas passam anos pagando por decisões tomadas em poucos minutos, e quanto mais dívida existe, mais difícil fica acumular patrimônio. Imagine se todos decidissem parar de comprar coisas por um mês. A economia sentiria imediatamente. Grande parte do sistema moderno depende do consumo constante. Por isso somos bombardeados diariamente por propagandas, redes sociais, influenciadores, lançamentos. A mensagem é quase sempre a mesma: você precisa disso. Mas será que precisa mesmo? Talvez a maior prisão não seja financeira, talvez seja mental. Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que riqueza é algo reservado para poucos. Outras nunca aprendem a diferença entre ativo, passivo, riqueza, aparência de riqueza, patrimônio, renda, e isso muda tudo. Aqui surge uma pergunta desconfortável. Será que ricos e pobres vivem dentro das mesmas regras? Tecnicamente sim, mas na prática existem vantagens enormes. Acesso à informação, educação financeira, networking, capital para investir. Enquanto muitos lutam para pagar contas do mês seguinte, outros estão comprando ativos que geram renda. A diferença cresce com o tempo. Aqui está a parte mais controversa. Talvez não exista uma conspiração secreta. Talvez ninguém tenha se reunido em uma sala para decidir manter bilhões de pessoas pobres. Mas existe uma possibilidade inquietante. O sistema atual recompensa certos comportamentos e pune outros. Ele favorece consumo, endividamento, dependência financeira e recompensa menos, poupança inteligente, investimento, construção de patrimônio. Então a pergunta muda. Talvez o sistema não tenha sido criado para deixar você pobre. Mas será que ele foi criado para tornar rico alguém que não entende suas regras? Depois de tudo o que vimos até aqui, talvez você esteja se perguntando: se o sistema possui falhas, ainda é possível prosperar? A resposta é sim, e o motivo é simples. Pessoas comuns conseguem melhorar sua vida financeira todos os dias porque aprendem algo que a maioria ignora. Todo jogo possui regras, e quem entende as regras costuma ter mais chances de vencer. A primeira delas é compreender a diferença entre renda e patrimônio. Renda é o dinheiro que entra na sua conta. Patrimônio é aquilo que continua gerando valor ao longo do tempo. Muitas pessoas passam a vida inteira focadas apenas em ganhar mais dinheiro, mas esquecem de construir algo que trabalhe por elas. A segunda regra é entender o poder do tempo. Grandes resultados raramente acontecem da noite para o dia. Investimentos, conhecimento e experiência parecem crescer devagar no começo, mas podem gerar resultados impressionantes ao longo dos anos. A terceira regra é investir em conhecimento. A maioria procura a oportunidade perfeita, o investimento perfeito ou a fórmula mágica do sucesso. Mas quem realmente avança normalmente começa aprendendo. Educação financeira, mercado, negócios e desenvolvimento pessoal costumam gerar retornos muito maiores do que muitas pessoas imaginam. Outra regra importante é não confundir riqueza com a aparência de riqueza. Vivemos em uma sociedade que incentiva o consumo constante. Carros, roupas, celulares e status são frequentemente vendidos como símbolos de sucesso, mas muitas vezes quem parece rico está cheio de dívidas, enquanto quem está construindo patrimônio passa despercebido. Também é cada vez mais importante desenvolver múltiplas fontes de renda. O mundo mudou. Hoje existem oportunidades através da internet, investimentos, pequenos negócios, produção de conteúdo e diversas outras atividades que antes não existiam. Isso não significa abandonar seu trabalho atual, mas reduzir a dependência de uma única fonte de renda. E talvez a regra mais importante seja assumir responsabilidade pelo próprio futuro. Isso não significa ignorar dificuldades reais ou desigualdades existentes. Significa entender que reclamar das regras raramente muda o resultado. Aprender como elas funcionam sim. No final, talvez o sistema não tenha sido criado para deixar você pobre, mas certamente ele recompensa quem entende seu funcionamento. E a verdadeira pergunta não é se o jogo é justo. A pergunta é: você está disposto a aprender as regras que a maioria das pessoas nunca aprende?